Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para responder uma dúvida muito comum que eu recebo tanto nas equipes por onde eu passo no trabalho quanto agora no canal também. Já recebi essa pergunta várias vezes. Será que eu preciso testar um CRUD? Será que eu tenho que fazer teste mesmo que o código seja uma coisa muito simples? Eu acho que esse é um assunto muito interessante de trazer aqui, porque muita gente pensa até que essa é uma resposta muito óbvia, mas talvez não seja, ou talvez não seja exatamente o que você está pensando. Para começar, eu queria só deixar claro o que é CRUD. A gente escuta tanto esse termo aí, né? Tem muita gente que está começando na área, ou às vezes até gente que é mais experiente não sabe exatamente o que é. CRUD é um acrônimo, é a sigla das palavras Create, Read, Update e Delete, que são as operações ali mais comuns que a gente vai fazer no banco. Insert, Select, Update e Delete. É o que normalmente a gente vai fazer quando precisa trabalhar num banco. O que acontece para gerar toda essa dúvida em torno dos testes é que normalmente esse é um código muito simples. É um código que só recebe alguns parâmetros e às vezes nem chega a alterar eles. Faz coisas muito simplórias ali, um código de poucas linhas. E isso acaba gerando um pouco de dúvida. Pô, será que eu preciso testar? Será que eu tenho que testar? É realmente, para quem está começando a fazer teste, a gente entra ali um pouco no ímpeto de testar tudo. E a gente fica se preocupando com detalhes pequenos, né? Detalhes que às vezes não são tão importantes. Eu já cheguei a ver vários testes malucos aí que testam centenas de coisas, mas que às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Mas a gente vai abordar tudo isso aí ao longo da aula. Eu trouxe aqui um exemplo e ele faz exatamente o que todo CRUD faria. Ele faz uma inclusão, uma consulta, uma alteração e uma exclusão de documentos lá no Mongo. Veja que aqui ele é um código muito simples realmente. Eu tenho aqui uma classe de repositório que eu injeto pela injeção de dependência do .NET e ele simplesmente aqui da controller mesmo ele já chama o repositório. Não tem muito o que fazer aqui, ele simplesmente chama o método do repositório e dá um retorno aqui, um 200 ok, um HTTP 200, né? Ok. E no máximo retorna aqui a quantidade de documentos alterados, por exemplo, quando eu vou fazer um delete ou quando eu vou fazer um update. Ele vai me retornar aqui quantos documentos ele atualizou ou quantos documentos ele excluiu. No caso do incluir, por exemplo, nem isso ele retorna, né? Ele dá um retorno boolean aqui porque ele realmente não dá, é como um void, né? Ele só vai fazer a inclusão e vai retornar. Claro que aqui, não vou entrar no mérito aqui da estrutura da API, né? Só um exemplo, então não vou discutir aqui se você tem que retornar um create e não um ok, se você tem que retornar o caminho do seu objeto aqui, é o RI do seu objeto, se você tem que ter uma camada intermediária aqui, não vou entrar nesse detalhe não, é só um exemplo mesmo. E aqui a consulta, ele vai retornar uma lista de clientes, né, baseado em alguns parâmetros. Aqui eu não tenho uma consulta simples por CPF CNPJ, que é a chave do meu cliente. Aqui tem o objeto cliente aqui só para você ver. Não é exatamente só retornar um único cliente, né? Mas ele faz uma busca por nome parcial, por data de cadastro, enfim, uma consulta um pouquinho mais elaborada aí. E aí vamos entrar no ponto. Será que eu preciso testar ou não? O que eu quero que você entenda aqui é, você está fazendo a pergunta errada. Você não deve se perguntar se você tem que testar um CRUD. Não é essa a questão, não é o que você vai testar. O fato do seu código ser simples ou ser complexo não faz diferença nenhuma na sua decisão de testar ou não. Primeiro, porque você precisa balizar melhor o que você está chamando de simples e de complexo. Às vezes, uma coisa que parece simples para você não é simples para mim. A gente pode até estar falando aqui de um código super mega simplório aqui, que só chama o driver para executar um comando, mas às vezes mesmo isso não é simples para algumas pessoas. Então você precisa ter em mente que simples e complexo é uma coisa muito subjetiva para você decidir se você precisa testar ou não.
Nesse caso aqui, é um CRUD. Mas e se você tem um método de negócio, por exemplo, um objeto de negócio que tem uma regra? Às vezes para você essa regra é super simples, mas para mim pode não ser. Então tira da cabeça esse lance de, mas isso aqui é simplesinho, não precisa de teste. Mas isso aqui é só um ifzinho, não precisa de teste. Não tem essa parada de ifzinho, simplesinho, não tem. Não tem nada a ver com simples e complexo. E aí volta uma outra pergunta para você se fazer. Por que você quer testar? Por que você colocou na sua cabeça que tem que fazer teste? Eu não vou questionar aqui exatamente quais são os seus motivadores, mas normalmente o que a gente pensa quando quer testar é que a gente quer fazer entrega sem bugs. Pô, eu posso melhorar minhas entregas aqui, eu posso trabalhar um pouco menos do que eu estou trabalhando, porque eu estou perdendo muito tempo corrigindo bug. Eu posso querer melhorar a arquitetura do meu sistema, o desenho, melhorar a minha lógica, e aí eu sei que o teste vai me ajudar. Pode ter vários motivos aí. Mas se você está partindo do princípio que você quer testar só para entregar com menos bugs, você não devia ter a dúvida sobre testar CRUD ou não CRUD. Não é só porque o código é simples que ele não vai ter bugs. São coisas diferentes. E é isso que eu quero que você entenda. Uma coisa não leva a outra. É claro que um código complexo, um sistema complexo, ele vai ter uma tendência maior a ter bugs. Isso sim é uma consequência, mas simples ou complexo não demanda teste. Para decidir o que precisa ser testado e o que não precisa ser testado, você tem que entender o conceito de lógica de fluxo e lógica de estado. A lógica de estado são get e set, são atribuições. Eu estou setando variáveis, eu estou setando campos de um objeto, estou guardando estado dentro da minha aplicação ou dentro do método. A lógica de fluxo são os nossos ifs, os loops, os switch cases, todas aquelas lógicas, aqueles comandos de lógica que você usa para desviar o fluxo e que vão criar ramificações dentro da sua aplicação, caminhos de execução. Então se cair nessa condição ele vai executar esse comando, se cair aqui ele executa esse outro comando, e a sua lógica ela deixa de ser uma linha reta e ela passa a ser como se fosse uma árvore. Mas eu tenho essa condição aqui, mas eu posso cair para a esquerda. Eu tenho essa outra condição, mas eu também posso cair para a direita. E dessa condição da esquerda eu posso ir para dois sentidos diferentes também. São essas ramificações que você tem que testar. Você precisa saber se todas as suas lógicas estão sendo ativadas e se cair em alguma situação onde aquela lógica usa um valor ou persiste um valor ou ele consulta um valor, se aquilo está sendo feito da forma correta. É ali que vão aparecer os bugs. Então o que a gente tem que testar sempre é lógica de fluxo. Seus ifs, tudo aquilo que muda o caminho de execução do seu código, que em vez de ser uma linha reta vertical, ele começa a ser uma ramificação, uma árvore de condições ali. É isso que você tem que testar. Eu poderia falar de fluxo e estado aqui por alguns minutos a mais aí, mas resumidamente é isso que você tem que entender. O que você precisa pensar em testar são os fluxos. Atribuições, get set, campo que você preenche, variável que você preenche, não tem necessidade de testar. Mas o fluxo, mudanças de fluxo precisam ser testadas. É claro que, mas por consequência, em algum ponto eu atribuo um valor para uma variável ou para um campo do objeto, eu vou usar ele lá embaixo. Sim, você vai usar ele em outro lugar. Mas sempre que você for consumir esse valor que você está setando, você está usando uma lógica de fluxo. Tira da cabeça simples ou complexo. Não tem nada a ver. Simples para você não é simples para mim. E complexo para você pode não ser complexo para mim também. Então, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fluxo e estado. E aí, a gente cai numa outra avaliação que já é um pouco mais complexa, exige um pouco mais de experiência com o código e às vezes até com a própria empresa, com a situação, uma análise de contexto da situação onde você se encontra, mas é uma análise que você precisa fazer,
que é uma relação do custo-benefício do seu teste. O que você precisa avaliar sobre custo-benefício é se o código que você quer testar vai sofrer muita alteração. Como eu disse, quando a gente começa com teste, né, quando você começa a estudar sobre testes, você tende a supervalorizar a coisa. Não só com teste, né, com qualquer coisa. Quando você começa a estudar design patterns, acontece a mesma coisa. A todo momento você quer aplicar o que você está estudando. Então, se você está estudando sobre design patterns malucos aí, você vai achar uma situação do seu código onde você vai conseguir aplicar aquilo. Porque dá para aplicar. Com teste é a mesma coisa. Tudo que você olhar, toda a linha de código que você escrever, você vai querer testar. E aí, às vezes, você vai esbarrar nos pontos onde a coisa pode não fazer muito sentido. O grande benefício do teste, ele aparece no código que sofre muita alteração. Código que demanda alteração. Todo o sistema, ele vai ter um pedaço lá, um codebase que é mais estável e vai ter um codebase que é menos estável. Por exemplo, o código da sua infraestrutura, aquela parte que conecta com o banco, aquela parte que fala com o seu serviço de log, que fala com os seus serviços externos da sua aplicação. Esse tipo de código ele é muito mais estável. Ou seja, você até pode fazer um teste para ele, não tem problema nenhum, você até deve fazer, né? Quando possível você deve fazer, mas uma vez que ele vai para a produção e aquilo é consumido de fato em produção, a tendência é que ele seja mais estável. Ou seja, você vai começar a mexer mais em outros pontos e menos naquele da infraestrutura. O ponto onde o seu sistema é muito instável é no domínio. É na parte que fala sobre as regras de negócio do seu sistema. Essa parte, sim, é bastante instável e vai sofrer bastante alteração. Aí, você pode até ter um outro problema que fica muito visível quando você tem teste de unidade no seu código, que é a separação das preocupações aí, a divisão dos limites da sua arquitetura. Quando você não se preocupa muito com esses limites, o seu código instável ele fica muito misturado com o seu código estável. Aí fica difícil de testar. Fica difícil de entender se tem custo-benefício bom fazer teste ali. Então pode ser que na sua situação o custo-benefício seja bom mesmo no código de infraestrutura. Mas não é por ele ser estável, mais estável, menos estável. É só porque você não soube separar dentro do seu código os limites da forma correta. E é muito legal quando você tem teste de unidade, porque isso fica muito visível. Isso salta aos olhos, você vê que tem alguma coisa esquisita ali. Então, para avaliar custo-benefício é só você priorizar o ROI. Aquilo onde você vai investir mais tempo para testar e que vai te dar mais retorno. O retorno do teste é o teste quebrar. Se você faz um teste que quebra bastante, é porque está valendo a pena. As pessoas estão fazendo alterações ali, elas estão entendendo o que você quis fazer, e aí está passando pela sua rede de teste. Quando ela vai alterar, seu teste quebra, ela percebe que pode ter um impacto maior do que ela imaginava. Por exemplo, esse é o ROI dos seus testes. Então você tem que priorizar o ROI para avaliar se vale a pena testar ou não o seu CRUD. Você precisa pensar no ROI que o seu teste vai ter. Se ele é um código que sofre pouca alteração, talvez não valha a pena. Mesmo dentro de uma classe de repositório, muitas vezes a gente não mexe naquela classe. Um cadastro de produtos, né? Um cadastro de tarifas. Coisas que você mexe mais no banco, né? Você cadastra coisas novas lá e faz consultas, mas você não altera a forma de fazer a consulta, por exemplo. Então, se você não tem muita alteração no seu CRUD, talvez não valha a pena fazer teste nele. Você tem que fazer? Sim. Faça teste em tudo que você puder. Mas provavelmente você não vai ter tempo de testar tudo que você gostaria ou que você deveria. Você sempre tem que fazer o melhor que você pode com o tempo que você tem. E às vezes não vai dar tempo de fazer o ótimo.
Então, para você conseguir avaliar da forma correta, pensar no custo-benefício, olha para o ROI. Se ele for muito alterado, vale a pena. Se ele não tiver muita alteração, você pode priorizar outros testes. Essa é uma avaliação muito interessante para você fazer em cima dos seus crudes, porque eu já passei as duas situações. Eu já passei situações onde valia a pena fazer o teste e em situações onde não valia a pena. Não dá para te responder, pô, eu preciso testar? Não é uma ciência exata, como praticamente nada na área de TI é uma resposta pronta, né? Uma resposta padrão para tudo que você for fazer. Tudo depende do seu contexto. Então, alguns crudes vão valer a pena fazer teste, outros não. De novo, não pense em simples ou complexo, não tem a ver com simples ou complexo. Se tiver lógica de fluxo, você deveria testar, mas pode ser que o custo-benefício desse teste não seja bom. Então a resposta é: preciso testar um CRUD? Depende. Se tem lógica de fluxo? Sim. Se o custo-benefício do teste é ruim? Não. Ou pelo menos não como uma prioridade. Você pode dar prioridade para as coisas que importam mais e deixa para fazer esse teste de CRUD no final. Quando você tiver uma folguinha ali, quando você for mexer no CRUD. O momento que você dá manutenção no código é um ótimo momento para criar teste também. Às vezes você está passando pela insegurança de alterar um código que não tem teste e você tem a oportunidade de oferecer um teste para o time. Para que outras pessoas que vão pegar esse código aí não tenham a mesma dificuldade que você. Pô, se eu estou fazendo agora, gastei 5 horas para fazer essa alteração, de repente se eu fizer esse teste aqui com mais 2 horinhas de teste, a próxima alteração vai vir em minutos. E aí você já ganhou ali um bom tempo, né? um bom retorno de investimento do seu tempo. E eu acredito que é assim que você tem que fazer essa avaliação e é assim que eu faço no meu dia a dia. Eu trouxe aqui um exemplo para te mostrar, para você ver mais ou menos como isso ficaria no seu caso. É claro que aqui eu vou te mostrar um exemplo com o Mongo, não sei se o seu caso aí vai ser com SQL Server, com Oracle, com MySQL, não sei. Mas você vai ver que dá para aplicar sim, não tem muitas dificuldades não. Veja aqui que a minha classe de repositório, como eu falei, ela tem os 4 métodos do CRUD, né? O incluir, consultar, excluir, atualizar. O método de incluir, ele só tem o insert one async aqui do driver do Mongo. Para esse caso, especificamente, eu não faria teste. Por quê? Porque ele só recebe um parâmetro e executa um código do driver. O código do driver, não exatamente o do driver, né? Mas a parte que conecta no banco e toda essa parte aqui de infraestrutura da aplicação, ela vai ter os seus próprios testes. Aqui, nesse caso aqui, eu estou usando uma classe que conecta com o MongoDB. E ela pode ter aqui os seus próprios testes. No meu caso, especificamente, eu também não criei testes para esse cara. É uma classe bem estável. É até um código padrão, eu só adaptei ele para as minhas necessidades, mas de verdade, a parte do Mongo ela é bem simples, né? No final é só isso aqui mesmo, essas 2 linhas. Seu código, de repente, pode ter outras complexidades aqui, pode gerar log e tal, mas de forma geral, sua classe de conexão de dados vai acontecer isso praticamente em todas as aplicações que você mexe. A gente dificilmente fica recriando isso, né? Você pega um código que já está pronto dentro da própria empresa, ou às vezes, se ninguém tem, você pega um na internet lá e usa do jeito que já veio. E você vai replicando ele pelas outras aplicações, né? Então a gente não fica reconstruindo. Aqui é um bom exemplo de um código que geralmente tem um custo-benefício de teste muito baixo. Se você não vai ficar mexendo nessa classe de conexão com o banco, não tem sentido fazer teste para ele, que é o meu caso. Eu já usei isso aqui dezenas de vezes, então eu não fico testando. De novo, depende do seu caso. Se você tem uma conexão que tem aspectos específicos para sua empresa, aspectos específicos para cada aplicação, talvez você precise sim de teste. Ainda assim, eu tenho aqui para mim, por experiência, que essa parte da infraestrutura raramente a gente mexe. É muito raro. Você vai mexer quando aparece um bug, mas esse bug ele permeia normalmente em vários níveis.
Muitas vezes, assim, o código vai funcionar ou não vai funcionar. E aí, quando você precisa mexer, são questões de performance, ajustes finos, né? Algum parâmetro que você tem que passar para o driver. Normalmente é nesse sentido. Até então, se o código está funcionando, quando ele chega em produção, a coisa já está bem madura. Então, dificilmente a gente mexe. Mas, de repente, é o seu caso aí, não vou falar por você, né? No meu caso, é assim que funciona. Então, para esse método de inclusão, eu não faria teste aqui. Já no método de atualizar e de consultar, você vai ver aqui que eu tenho duas classes aqui chamadas de Client Update Definition e Client Filter Definition. No MongoDB, eu tenho opções aqui pelo driver do C# para criar algumas coisas via Lambda. Então, eu, por exemplo, aqui na hora de fazer o find, que é o método que vai me retornar aqui os elementos dentro da coleção, eu consigo usar uma function, ou uma expression aqui no caso do Mongo. Mas eu consigo passar uma função para executar esse filtro. E aí eu posso simplesmente fazer o seguinte, c ponto número do CPF CNPJ é igual a 1, por exemplo. Eu posso fazer o filtro dessa forma. Quando você vai fazer um filtro extremamente simples, como esse aí, que eu coloco um número do CNPJ, aqui eu coloquei hardcode, né, mas viria aqui no parâmetro, nessas situações eu não faço teste. Se eu tivesse aqui só um obter e ele vai me retornar um único cliente pelo CPF CNPJ, eu aqui não faria teste para esse cara. Porque ele para mim vai cair na mesma situação do insert one async aqui. Eu só estou recebendo um parâmetro e estou mandando o driver executar. Não tem necessidade. Agora, para a consulta, eu tenho algumas particularidades. Você precisa se preocupar com a evolução do seu código. Então, se por acaso você tivesse aqui uma consulta muito simples, que te retorna uma lista, como por exemplo aqui nome parcial, né, e eu quisesse fazer aqui só um nome.contains aqui, por exemplo, contains nome parcial. Essa aqui é uma busca muito simples. Se eu depois precisar evoluir essa busca e adicionar mais parâmetros, eu posso simplesmente vir aqui e começar a deixar a coisa complicada, né? E c.data do cadastro maior ou igual a data, e eu posso ir adicionando critérios aqui. Se o seu critério começa a ficar mais complexo, você tem que ter a consciência de que talvez você precise refatorar esse cara. Então, o exemplo que eu estou trazendo aqui para você já é um filtro um pouco mais complexo. O que esse filtro tem? Deixa eu voltar aqui à versão original. A particularidade desse filtro é o seguinte, veja aqui que todo mundo é nullable. Eu recebo parâmetros null porque eles são opcionais. E aí, na hora de criar o filtro, eu vou fazer o seguinte. Se você informar o nome, eu vou fazer a busca pelo nome. Se você informar a data inicial ou a data final, eu vou fazer uma busca por uma das duas. Mas você também pode combinar os três parâmetros. Você pode informar o nome parcial e um período. E aí ele vai me trazer só os clientes cadastrados com esse nome e dentro desse período. Então veja que aqui eu já começo a ter umas lógicas. Se o nome foi informado, se a data foi informada. E aí, na prática, isso se traduz nisso aqui. If strings null or empty, eu adiciono aqui no Mongo, eu tenho uma forma de construção, né, que é esse cara aqui, o filter definition. E eu tenho o builder, né, os builders do Mongo. E eu consigo compor um filtro usando esse cara aqui, né, o buildersfilter.end. Tem OR, tem vários operadores aqui que eu posso usar. No seu caso aqui, poderia ser SQL Server, por exemplo. Se eu estou montando a minha query, você ia fazer a mesma coisa que eu fiz, só que montando uma string, por exemplo, usando o Dapper.
Ah, se você informou o nome, então coloca no where nome, like, tal nome. Né? E você ia usar os mesmos comandos aqui, só que numa forma de SQL via string. Ou talvez você esteja usando o Entity Framework, por exemplo. E aí você ia fazer uma coisa muito parecida com a que eu estou fazendo aqui. E aí, para facilitar essa construção, todo esse código aqui, ele poderia estar aqui também, na classe de repositório. Que é o que geralmente a gente faz quando está começando. E aí a gente vem aqui, ao invés de fazer desse jeito aqui, né? Eu usaria o comando dessa forma aqui. Quando as pessoas vêm me perguntar se é para testar ou não, elas começam a ter dificuldades, por exemplo, em mocar esse cara aqui. Pô, mas aí eu vou ter que mocar o banco, né, que nesse caso aqui é um Mongo Collection, né, que é do driver. No caso aí do seu SQL Server ou do seu Oracle, ou do seu MySQL, você ia ter que usar um mock do contexto do banco, um mock do contexto do Entity Framework, um mock da conexão com o banco do Dapper. Ou alguma coisa do tipo. E o pessoal fica com dúvida, porque eles começam a pensar assim: ah, mas então eu vou ter que criar um dado em memória para poder mocar essa consulta, para ele poder executar a consulta no driver, e aí vai me retornar o que eu quero. Fazer desse jeito é possível. Não tem problema se você quiser fazer. Mas não tem necessidade. Isso vai adicionar uma camada adicional ali de complexidade no seu teste. Se você monta o seu parâmetro da forma correta, o banco vai te retornar o dado certo. Existe uma garantia de que isso vai acontecer? Não. Não existir, não existe. Quem garante que você, por exemplo, mocou o dado exatamente como ele está na base? Porque na prática, o dado que está lá pode ser qualquer dado. E aí você vai ter que mocar as situações de qualquer dado que tem lá na sua base. O que eu tentei fazer aqui é uma separação de responsabilidades. Eu estou separando a responsabilidade de criar o filtro da responsabilidade de executar o filtro no banco. Então a minha lógica de fluxo, ela não está no banco. O banco é um outro lugar da sua aplicação aqui, não tem nada a ver com esse código que você está mexendo. Ele vai se conectar ao banco. Mas o que você precisa checar, o que você precisa testar, não é exatamente se o banco te devolveu certo, se o driver te devolveu certo. O que você precisa garantir é que a formação do seu filtro esteja correta. E aí, olhando por essa ótica, é mais fácil de você entender a separação aqui. Se eu jogar esse código para outro lugar, eu tiro a necessidade de criar mocks com o banco. E aí, isso aqui passa a ser um teste pura e simplesmente em cima do cliente Filter Definition. Eu não preciso mais mocar o Mongo Collection, não preciso mais mocar nada disso daqui. Minha preocupação com o banco aqui é zero. E aí, da mesma forma que eu não me preocupei em testar o incluir ou consultar lá o obter com um único CPF CNPJ, eu também não preciso me preocupar em testar esse find aqui. E aí, os testes que eu escrevi são esses daqui. Já deixei os testes prontos aqui para dar uma agilizada. Então, aqui é mais simples de eu testar desse jeito. Eu deveria criar um filtro de clientes somente pelo tipo 2. Por nome. Clientes que têm data inicial. É muito mais simples testar desse jeito. O que eu vou verificar aqui? Eu mando criar um filtro. Vamos pegar aqui esse exemplo da data. Eu mando criar esse filtro, passando uma data que eu estou controlando aqui. E a única coisa que eu faço é que eu vou chamar essa classe de utilitário aqui que eu mesmo criei,
que ela vai abrir o meu objeto do Mongo, ali, o meu filter do Mongo, para conseguir ler os campos que estão dentro dele. Eu não sei se você já mexeu com o Mongo ou não, mas ele não é tão simples quanto checar uma string SQL. Né? Ele vai criar um objeto, até porque o Mongo ele tem as suas paradas aqui, né? Tem esse cara aqui que é o BSON em vez do JSON, né? Que é uma anotação de bytes para economizar espaço ali no Mongo. Então ele vai criar uma estrutura interna do próprio Mongo para poder fazer esse select. Não é exatamente o comando JSON que você passa lá quando você faz consulta no Compass, no Robot 3T ou no Mongo CLI, por exemplo. É um pouquinho diferente quando você está aqui no driver. Mas, na prática, é só que você precisa abrir os campos que estão lá dentro. E aí esse código aqui ele ajuda você a abrir. Um código que eu peguei na internet também, só adaptei para o que eu precisava. E aí, abrindo os campos, eu consigo checar se dentro do meu filtro tem os campos que eu pedi para incluir. Ele vai sempre filtrar aqui por tipo 2. Né? Tem até, lembrando aqui que tem um filtro que está fixo. Cadê aqui? Aqui, né? Equals tipo 2. Então, ele só vai me trazer o tipo 2. Sempre, né? E aí, a data do cadastro, ele só vai adicionar quando eu informar a data do cadastro, que é esse cara aqui. Deixa eu descer aqui que está na frente do meu vídeo aqui. Ele só vai adicionar se data inicial has value. Então é dessa forma que eu testo. Qual que é o resultado esperado do meu método? Quando eu chamar o criar, se eu passar para ele a data inicial, ele tem que colocar esse criar como um filter maior ou igual. E é isso aqui que eu estou testando nesse teste aqui do Filter Definition. E um teste para cada um deles. Veja aqui, estou até 1 do 10. Aqui é Date UTC, né? Então ele vai colocar mais 3 horas para frente aí. Mas ele está checando. Veja bem, maior ou igual à data que eu informei. Essa é a checagem que eu vou fazer. Quando você está fazendo um string SQL, é bem mais simples, né? Você não precisa se complicar com isso. Não sei se o Entity tem um recurso parecido, acredito que tenha, até porque pelo Entity você consegue executar a leitura do objeto que você criou ali, né, para obter o string SQL. Eu sei que nas últimas versões do Entity, inclusive, dá para fazer isso com uma chamada de um método lá. Antigamente tinha que fazer alguns cambalachos aí para conseguir obter. Então eu estou criando uma classe que é responsável por criar esse filtro para mim e vou testar só ela. Se ela me garantir que o filtro vem certo, eu não preciso me preocupar com a execução do banco. O banco vai executar certo. E aí, como eu disse, isso vai garantir que seu código está funcionando? Não, isso não vai garantir. Mas o seu teste mocando o banco também não garante. E aí, se você quiser realmente garantir que isso vai funcionar, você vai precisar de um teste mais longo. E aí eu recomendo que você use um teste end-to-end, por exemplo. Um teste funcional, onde você executa lá o seu request, vai até o banco, né? Você cria uma instância de banco fake aqui para fazer esse teste, e aí sim você vai se conectar ao banco. Problemas de conectividade, problemas de retorno de dados que tem lá, você resolve com esse tipo de teste, e não com teste de unidade. Procura resolver os seus problemas nos lugares certos. Então, não é que você não tem que fazer teste de unidade num CRUD. Em algumas situações você pode sim testar. A questão é o que você quer testar. No seu CRUD você não vai testar a conexão com o banco. No seu CRUD você não vai testar, não pelo menos no teste de unidade. Né? Você deixa para testar isso no teste funcional. Então foca aqui em separar as responsabilidades de um jeito que a arquitetura fique boa, o desenho da solução fique bom, e que você consiga fazer os testes. Também não adianta você refatorar seu código só para poder testar. Aí eu acho que é um caminho ruim. Uma coisa não justifica exatamente a outra. Aí você precisa embasar. Se você não embasa as suas decisões nesse sentido, você vai começar a fazer código idiota. Você vai começar a criar umas classes aqui que não fazem nada, você vai começar e aí você se perde. Então,
Procura pensar no desenho, por isso que eu sempre digo que é importante que você tenha conhecimento de design patterns, que você tenha conhecimento do que tem disponível na sua linguagem de programação. Tem muita gente que mexe com Mongo anos e anos e não sabe que dá para fazer isso aqui. Que dá para criar um filter. Tem um builder aqui para separar o filter. O cara usa Lambda a vida toda lá e não sabia que dava para fazer de outro jeito. Inclusive tem coisas que a gente faz aqui que não dá para fazer com Lambda. Ou pelo menos eu não consegui, né? Não sei se dá exatamente. Mas você precisa conhecer. É importante que você conheça os recursos que a linguagem, que os componentes que você está usando, os recursos que eles oferecem. E aí você vai ter armas para tomar boas decisões de design. O caso do update é a mesma coisa. Aqui, na hora de criar o update definition, eu também tenho ifs. Esses ifs precisam ser testados. Talvez seus updates também tenham. Então, lembra daquilo. Todo código de fluxo, lógica de fluxo, precisa de teste. Se você colocou um if, em teoria você devia testar. Lembrando sempre de equilibrar as coisas, né? Às vezes não vale a pena. Às vezes você não vai alterar isso aqui agora. Às vezes, sei lá, por algum motivo você não quer testar. Investe o seu tempo de forma inteligente, né? Vai aonde tem ROI. Mas, se sobrar um tempo, se é para testar, é desse jeito que você vai testar. Uma outra coisa importante para você entender também é que, às vezes, tem alguns códigos de fluxo que parecem código de estado. E aí você se confunde se é para testar ou não. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. O que eu quero dizer? Se você tem aqui, por exemplo, o meu objeto de cliente. Digamos que eu tenho a seguinte regra. Se eu pegar aqui o tipo, né, se eu pegar aqui o tipo e ele for 2, eu preciso apagar o nome, por exemplo. Senão, eu vou com o clean nome mesmo. Só inventando uma regra aleatória aqui. Isso aqui não é só um código de atribuição. Não é só um get set. Eu estou colocando uma regra aqui. Ó. Um operador ternário só está numa linha, beleza, mas é uma regra. E isso aqui é muito comum. Às vezes, em coisas muito idiotas, tipo um contrato de serviço, né, que eu vou fazer um request do meu sistema para um outro sistema. Ao invés de boolean, ele só aceita string S e string N. E aí você, na hora de fazer aqui, você vai colocar o boolean true, vou colocar true aqui só para bater, você vai fazer S ou N. Esse cara aqui precisa de teste também. Às vezes são coisas idiotas, mas às vezes passa batido. E a gente gera errado. O cara vem aqui e fala assim, não, isso aqui não pode ser SN, tem que ser true, ou F ou T, sei lá. E aí ele vai lá e altera, sem saber por que é para ser desse jeito. Ou às vezes ele até altera essa condição aqui, ó, que é pior, né? Ele não sabe que a regra é desse jeito e ele vem aqui, o outro deve vir aqui e altera. Então, são coisas que, mesmo parecendo estado, elas estão dentro do seu repositório, mas você precisa testar. E aí, claro, se eu tiver que fazer um teste desse tipo aqui, eu vou ter que arrumar um lugar para fazer esse teste. Se você joga o seu teste para dentro da classe de repositório, isso é um detalhe importante, você vai ter dificuldades de testar por causa do banco. Então, os momentos onde você faz conexão com coisas externas da sua aplicação são mais difíceis de testar. E lá você precisa pesar se vale a pena ou não fazer esse teste. Se toda vez você conectar o momento de criar o filtro, né, por exemplo, ou do update, ou da consulta, junto com o momento de ir ao banco, você está criando um impedimento para você fazer o teste. Você está dificultando o seu trabalho. E aí, para você começar a testar seu código, você precisa aprender a facilitar o teste. No começo, a gente foca muito nesse sentido, né? Com o tempo de fazer código testável, com o tempo você vai começar a perceber que é o contrário, é exatamente o contrário.
Não é que você tem que pensar em código testável. É que quando você testa, você começa a pensar melhor em separação de responsabilidade. E por consequência, seu teste fica mais fácil. Isso é uma coisa que eu percebi depois de muitos anos de experiência, testando e insistindo. Eu tive muita dificuldade com isso no começo. Quando eu comecei a testar, eu pensava, eu tinha exatamente essa mesma dúvida que todo mundo tem. Pô, mas aí eu tenho que vir aqui, vou testar, como é que eu vou testar o banco? E aí minha pesquisa foi para descobrir como é que eu faço mock desses caras aqui. Como que eu moco o banco? Como que eu vou atrás de um framework de teste de mock que me permita fazer mock in memory? Minha pesquisa ela vai para outro lado, assim. Ó. E aí eu comecei a esquecer do teste, né, do fundamento do teste. Não era isso que era importante. Eu sei que em vários momentos da sua carreira, em várias necessidades de projeto ali, vai aparecer alguma coisa para você fazer nesse sentido. Pô, eu preciso de um mock do banco. Eu preciso de uma coisa mais rebuscada aqui, mais. Não estou dizendo que elas não são importantes. É só que eles são importantes em momentos diferentes. No teste de unidade, dificilmente isso é importante. Na arquitetura limpa, né, na teoria ali do Uncle Bob, a conexão com o banco, a conexão com os sistemas externos, elas são detalhes. E os detalhes não precisam de tanto teste assim. Você pode manter eles com uma prioridade de teste baixa, porque você vai mexer pouco. Lembra lá da avaliação do custo-benefício. Eu gosto bastante de falar desse assunto porque eu fico feliz quando as pessoas entendem. Eu gastei muito tempo da minha carreira pensando nisso. Pô, mas tem que fazer assim, não vai dar certo. E, cara, chega uma hora que você descobre que não vale a pena realmente. Pô, tô gastando tempo com bobagem. É claro que eu também não estou falando para você fazer tudo do jeito que eu estou falando aqui. Isso aqui é a minha forma de pensar. Existem várias formas certas e várias erradas. Eu considero essa como uma certa. De repente você chega numa modelagem boa também. Ah, mas eu posso mocar aqui só e fazer um teste de outro jeito, sei lá. Não tem problema. Eu só quero que você entenda que detalhes que são de nível muito, muito baixo, né, ou segundo o Clean Architecture, são detalhes de nível alto, né, as coisas que estão fora da sua aplicação, elas não necessitam tanto de teste assim. Não precisa supervalorizar. Você vai investir tempo num teste que não vai ter tanta alteração. O ROI dele vai ser baixo. Então eu expliquei toda aquela parada no começo para que você entenda isso. Muitas vezes não vale a pena. E desse jeito aqui fica mais simples. Você não precisa ficar se matando. Veja que isso aqui ainda teve uma complicação de eu ter que criar uma classe para extrair esse filtro, por causa da natureza do driver do Mongo. Se você está fazendo um SQL manual ali com Dapper, é uma checagem de string besta que você vai fazer. Se você estiver usando o Entity, ele vai ter os recursos muito parecidos com esse do Mongo. E que você, fazendo uma pesquisa no Google, você vai achar o jeito de entrar no filtro lá e descobrir como que ele montou. É simples assim. Não tem preocupação com ir no banco, se eu preciso criar mock de dados em memória. Não tem isso. Estou te passando aqui uma forma de fazer. Como eu disse, podem ter várias. Existem benefícios sim, você fazer isso, mocar em memória e tal, mas eu posso te afirmar por experiência própria que o custo-benefício disso não é tão alto quanto a gente pensa. A gente superestima muito esse tipo de coisa. E eu espero que isso não aconteça com você. Era isso que eu queria te trazer, te mostrar um pouco. Eu espero que tenha ficado claro aqui a necessidade de se testar CRUDs. É uma dúvida realmente muito comum. Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que eu escuto isso. Não, mas eu tenho que testar isso aqui que é tão simples, é um código tão besta. Nossa, eu escuto demais isso. E é normal, não é uma crítica, não, é muito comum. Todo mundo que está começando tem esse tipo de dúvida. E aí achei interessante trazer isso para vocês para mostrar que não tem a ver com simples e complexo, tem muito mais a ver com a sua necessidade do porquê você quer testar.
e com o custo-benefício das coisas. Eu acho que essa é uma avaliação muito importante que fica para trás. A gente não pensa direito nisso, né? Acaba sendo sempre um joguinho de binários. Ou testa ou não testa. Se você não testa, tá errado. Se você testa, tá errado. As pessoas que querem muito testar, né, elas acham que tem que testar tudo. E as pessoas que são meio contrárias aí ao teste, acham que vai perder muito tempo, elas acham que não precisa testar nada. E não é assim que a gente avalia, né? A gente tem que pensar sempre no custo-benefício. Se você tiver oportunidade, teste tudo. Tudo que você puder. Agora, nem sempre você vai poder testar tudo. O tempo é limitado. Foca naquilo que vai te trazer mais resultado. Se testar a regra de negócio para você é melhor, foca em teste de regra de negócio. Se de repente o seu sistema é cercado de infraestruturas que mudam muito, que tem muita mudança de contrato, foca teste neles também. O importante é que você entenda esses dois pontos, a avaliação sobre custo-benefício e a separação das responsabilidades para tanto melhorar o seu código, a legibilidade, a qualidade do seu desenho de solução ali, quanto também para proporcionar os testes. Lembra que você não cria código para ser testável. É ao contrário, quanto mais você pensa em teste, mais código testável você vai criar. E aí, junto com esse código testável, vão vir boas práticas, vão vir uma série de outras coisas, vão vir uma série de aprendizados bacanas que vão somar na sua carreira. Não é só para sua empresa, não é só dinheiro para a empresa, nem dinheiro no seu bolso, não. É um aprendizado que você vai levar para a vida toda e para a sua carreira toda. Isso é uma coisa muito interessante. Eu realmente espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa um comentário aí no post. Me diz aí se você testou essas ideias, se você acha que eu viajei, que não tem nada a ver. É um assunto, às vezes, um tanto quanto polêmico. Aí tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas deixa a sua opinião aí, deixa seu relato também, se você usou e deu certo para você. É muito legal essa troca de conhecimento aí nos comentários. Me dá ideia para novos conteúdos também. Eu gosto bastante. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.